apresentar para vocês, quem eu não conheço, né? Leonardo Coelho. Fui voluntário, continuo voluntário, mas fui voluntário na Fundamig por muito tempo, como gestor de comitê de meio ambiente, depois como diretor de comunicação durante algumas gestões, depois como vice-presidente, depois presidente da Fundamig por 2 mandatos. E também tem uma trajetória aí, né, na área social, já de bons anos. É uma área que eu atuo tanto academicamente quanto também de forma profissional e como voluntário, foi por onde eu entrei, né, como voluntário. E nós temos, né, atuo como professor da Fundação Dom Cabral, da PUC Minas, na pós-graduação, na área de marketing digital, na área também de sustentabilidade. E na medida que a minha experiência for útil para vocês, para a gente trocar muito aqui, vocês fiquem à vontade para poder, né, interagir, fazer as perguntas no chat. Eu vou apresentar para vocês também a Daniela Brandão, que está conosco. A Daniela começou lá no Projeto Manuelzão, depois teve no Instituto Livres, teve vários outros projetos, na Fundamig também, já trabalhou na Fundamig. A Dani da área de comunicação, jornalista, RP, né, pós-graduada também, e tem uma larga experiência nessa área de marketing digital, trabalha conosco na LC4 hoje. Marcelo também, Marcelo Coelho, apesar de ser Coelho, nós não somos parentes. Marcelo também é professor dessa área de marketing digital, especialista aí, em Google, publicitário, formado na UFMG, tem uma trajetória enorme com empresas privadas e organizações sociais. E essa ideia nossa aqui de conversar sobre isso e de fazer esse seminário online, ele aconteceu porque na época da pandemia nós sofremos muito lá no Instituto BH Futuro, que é onde eu sou presidente, voluntário hoje. E para a gente foi uma época muito, muito, muito difícil. Né? A gente atua no aglomerado da Serra, e lá nós tivemos que continuar com as oficinas e tivemos que ir para o digital, assim, o que na empresa que eu participo, que é a LC4, é algo comum, né, é algo que é padrão, que a gente está super acostumado. De repente, naquele ambiente ali do Instituto BH Futuro, que era o antigo Espaço Plena Esperança, aquilo era uma novidade, a gente tinha uma dificuldade enorme com educadores e com educandos, né, tanto por lidar com a tecnologia, como utilizar todas as plataformas, e, enfim, foi uma época muito difícil, mas que nos colocou para pensar, né, e fazer algumas coisas acontecerem. E a gente teve um sucesso muito interessante com essas oficinas à distância, com as crianças e seus familiares se adequando ali no celular, e a gente fazendo as oficinas, e as coisas acontecendo, e buscando captar recursos, porque outros tantos foram paralisados. E a gente tinha que continuar existindo. Então, foi um período que foi muito complexo, difícil, mas muito profícuo também, para que nós pudéssemos, na época, pensar nesse projeto, no projeto do Brents by LC4, que é hoje um projeto que nós vamos apresentar para vocês também aqui, está dentro dessa esteira de captação de recursos, e que a gente tinha uma premissa que era de ter baixo custo e alto impacto para as organizações sociais. Então, esse foi o cenário. Pode passar, Dani? Que nós pensamos isso, que as coisas aconteceram, né, esses desafios do terceiro setor, e que eu tenho certeza que, por mais que a gente hoje já esteja muito mais adaptado às transformações digitais, cada dia é algo novo. Quem é da área de marketing, comunicação, sabe que o digital virou tudo de cabeça para baixo, e o que num dia é uma verdade, outro dia não é. Os algoritmos mudam o tempo inteiro. Nós temos, muitas vezes, recursos à nossa disposição e não temos como explorá-los. Falta pessoas, falta conhecimento, falta tempo. Essa tríade aí, ela impacta muito, e não é só nas organizações sociais, no setor empresarial, isso acontece do mesmo jeito, e no setor social nós temos alguns benefícios que muitas vezes nós não utilizamos, e
a gente olhava para esses benefícios, para essa gratuidade, e falava, poxa, como é que a gente pode desenvolver algo que seja útil para o terceiro setor, que as organizações possam utilizar, que elas, e para isso garantir mais sustentabilidade, para depender menos de recursos de um único doador, ou de um programa social, ou de uma parceria com o governo. Como é que a gente pode pensar em algo para diversificar, para dar mais visibilidade, mais conhecimento de marca, que a gente chama brand awareness, né? Para conectar o doador com a causa, conectar parcerias, né? Possíveis parceiros institucionais que queiram investir em algo, investimento social privado junto ao terceiro setor. E nós vamos estudar isso. E aí surgiu o primeiro ponto, que foi o projeto nosso, que é o Google, né, o Edge Grants, by LC4, né, que ao final a gente vai apresentar. Mas faça todas essas mudanças. Pode passar, Dani. A pergunta que nos levou, né, a esse desafio e a desenvolver esse projeto foi como é que a gente podia explorar essa gratuidade e alcançar os objetivos, sejam objetivos de dar mais utilidade para a causa, de conseguir mais recursos, de pulverizar a captação de recursos de forma que ela não fique dependendo de uma outra organização ou de uma parceria com o setor público, né? Então, essa foi a lógica, e entender nesse mundo das Big Techs, né, do Google, da Meta, né, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, e de todas as outras ferramentas de gestão que estão disponíveis para as organizações, como é que a gente poderia, primeiro, passar o nosso conhecimento, o pouco que a gente sabe, pode ser útil, e compartilhar isso dentro da Fundamig, que já nasceu uma ideia de ser um ambiente compartilhado, um ambiente para que as organizações sociais pudessem trocar conhecimento, pudessem mostrar os seus projetos e falar, poxa, eu faço assim, assim dá certo, eu capto recursos assim, assim dá certo. Como é que a gente pode, né, compartilhar as melhores práticas? O Fundamig nasceu para isso, para fortalecer o terceiro setor. Foi isso, eu lembro, eu estagiário lá na Fundação Unimed, quando cheguei na Fundamig, na época, o meu presidente era o Dr. Nível, já falecido, e o presidente da Fundamig, se não me engano, era o Dr. Silveira. Nossa Senhora. Também falecido, eu estou falando só dos falecidos, doutor Silveira, do Socor. Né, e naquela época eu já tinha essa intenção de ser uma proteção também para causas comuns das organizações sociais. Então, foi pensando nisso que nós montamos aqui o projeto, né, e vamos bater esse papo com vocês e também responder as dúvidas, e espero que a gente consiga atingir nosso objetivo de trazer novidades, outros, né, como explorar algumas questões, e como é que nós podemos utilizar tudo aí que está à nossa disposição para a nossa causa, né, em prol da nossa organização social. Pode passar, por gentileza, Dani. Então, nós vamos dividir a apresentação basicamente nessas três questões, né? Quais são esses benefícios, como é que a gente pode obter e como que a gente pode extrair o máximo de potencial desses benefícios em favor da causa e dos objetivos organizacionais. Começando pela última, tentando responder a última pergunta, né? Então, pode passar, Dani. Hoje, quando a gente fala em digital, em marketing digital e marketing em geral, se fala muito da jornada do setor empresarial, jornada do cliente. Né? Como é que o cliente interage com a marca, qual é o primeiro contato que ele tem, como é que ele se conecta, o que eu entrego de informações no funil de vendas, chama de funil de vendas. Né? E se a gente transportar isso para o setor social e pensar na jornada do doador, do parceiro, do simpatizante com a causa, de alguém que está procurando se doar como voluntário ou doar algum recurso, é importante. O primeiro passo é entender qual que é essa jornada, né? No digital. Nós estamos falando aqui de marketing digital, basicamente de marketing digital. Então, no marketing digital, qual que é essa jornada? Onde, ou em quais plataformas, esse possível doador, esse possível parceiro institucional, pode ser um parceiro corporativo, pode ser uma empresa, vai se conectar com a minha marca, com a minha organização social. O que nós temos em comum? Qual vai ser a primeira impressão? Então, quando você pensa no planejamento, né, de marketing, você pensa em anúncios que são mais gerais, que são quando a pessoa está buscando algum assunto, né, alguma causa, ele vai ver o seu anúncio ali, um conteúdo rico, ele vai ter o primeiro contato com a organização. E ao longo desse relacionamento, ele encontra a sua organização, ele acha aquilo legal, ele começa a interagir, ele começa a te seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok,
vai no seu site, né, se inscreve para receber newsletter, ele começa a se relacionar com você. E você começa ali a ter uma jornada de contato com esse doador, que muitas vezes quer só doar um recurso, ou quer participar de uma outra forma, se doando seu tempo, e às vezes vai fazer os dois, e vai te conectar também com outras organizações, com a empresa que ele está, às vezes com atividade empresarial, né, de voluntariado empresarial. Então, entender essa jornada e ter uma presença multicanal é fundamental. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu estou só no Instagram, você não acha que Facebook é algo antigo, etc. Particularmente, eu acho importante ter uma presença multicanal, porque você tem públicos diferentes, com diferentes tipos de corte etário, de demanda, e cada tipo de plataforma tem um tipo de posicionamento de quem está ali. É o que a gente fala das personas, né? Nós, quando estamos no Instagram, nós nos portamos de um jeito. Quando estamos no Facebook, interagimos de outro jeito. No Twitter, de outra forma. Ou até a busca de informações é outra. Então, entender a característica da plataforma, entender o delivery de informações, né, o que você vai entregar de informações nessas plataformas, para conectar com esse possível doador e parceiro, é um primeiro ponto. Né? Então, quem que é meu doador, quem que é meu parceiro, se ele vai me buscar, se ele está querendo atuar na área de educação infantil, como voluntário, ou está procurando uma empresa, está procurando uma organização social com educação infantil, que ela quer fazer um trabalho tanto de parceria para infraestrutura, ou junto com o voluntariado empresarial, como é que ela pode me achar a minha organização, a causa que eu defendo nas plataformas. Então, entender essa jornada, entender como é que ela vai descobrir, ter a sua personalidade de marca, né, que a gente chama de brand persona, a personalidade de marca da organização social. Nas redes sociais é fundamental, porque é ali que as pessoas vão conhecer a sua organização primeiro. Hoje, né, nós conhecemos as empresas primeiro por onde? E as organizações sociais? Pela internet, pelo site da organização social, pelo Instagram da organização social, pelo Facebook da organização social, como ela se posiciona, né, as atividades que ela tem, as informações que ela disponibiliza. Então, entender essa jornada desse doador, desse possível parceiro, quais os canais de contato, como é que nós vamos nos relacionar com ele, qual vai ser o cronograma, né, indo para o lado mais prático, de entrega de conteúdos para esse parceiro é fundamental. E aí, fazer o planejamento e definição dessas estratégias, no que a gente chama de canais de aquisição, são as plataformas digitais, as redes sociais, né? Como é que eu vou trabalhar para que esse doador se conecte comigo nas diferentes redes? Isso é fundamental, né? A gente ter posts e conteúdos, eu falei posts, mas conteúdos que sensibilizem, que conectem com a causa, que mostrem a missão da organização. E aí tem todo um planejamento estratégico para isso, por trás, de tagueamento, né, de campo semântico que tem que ser trabalhado em SEO de website, que é a otimização para os sites de pesquisas, né, para o Google, por exemplo, que a gente faz toda a parte de conteúdo, mas tem a parte de infraestrutura, o Marcelo, que está aqui, PhD nisso, né, de infraestrutura de website, a Dani também conhece muito essa parte de SEO, e a parte também de conteúdo de campo semântico, também tem a ver com a parte de anúncios digitais, né? Tudo isso, entender como é que isso funciona, quais são as limitações de cada plataforma, o que uma vai entregar, como é que as pessoas, o que elas estão buscando ali, quem pode ser um influenciador que tem uma conexão com a minha marca e pode trabalhar com a minha marca, né? Outro dia eu vi uma organização falando, poxa, eu tive parceria com a Anitta, nós conversamos, né Dani? Maíra também estava junto como organização. Eu tinha uma parceria com a Anitta, mas não deu muito resultado. Ela falou, eu falei, gente, a menina fez uma parceria com a Anitta, não conseguiu capitalizar isso na organização, né? Assim, pegar um canhão e não saber para onde é que mira o canhão. Então, entender isso, essa jornada, entender como que isso funciona, é fundamental. Né? Quais são esses pontos? Nós, na LC4, a gente tem uma metodologia para isso. A gente faz toda a característica dessas personas, como é que é a parte comportamental dela. Muito mais comportamental, é claro que porte etário, gênero, tal, isso é fundamental, né? As hard skills. Mas
a parte soft, a parte de comportamento, do que ela busca, de como é que gera conexão, é algo que a gente busca o tempo inteiro. As organizações privadas e de terceiro setor buscam isso o tempo inteiro, né? Porque nós disputamos todos os recursos escassos, né? Eu dou para 4, 5 organizações, mas, né? Mas tem outras 20 que estão buscando a minha doação também. E tem outras empresas que estão buscando organizações sociais para fazer parcerias e não conseguem achar. A gente conversa às vezes com a empresa e fala assim, eu não consigo achar uma organização que seja adequada, que eu consiga fazer uma parceria. A gente fala, peraí, tá cheio, né? Tem um monte, né? Não é pouca não, é um monte, né? Ah, mas eu não consigo. Então, tem um gap aí no meio que a gente tem que dar conta de resolver. E nós temos que nos posicionarmos melhor digitalmente para essas oportunidades, né? Para gerar oportunidades aí de doação. E um outro ponto fundamental que está aqui nesse pequeno, né, esses 3 pontinhos aqui, nesse planejamento, é essa questão do website. A gente fala assim, eu vou fazer anúncio, conseguir recursos fazer anúncio, conseguir até o cliente fazer anúncio. Se você não tiver um ponto de chegada adequado, que essa jornada desse doador, desse parceiro, assim que ele acessa seu site, o site vai jogar ele para fora em vez de trazer ele para dentro, não adianta. Você faz uma baita de uma estratégia de anúncio, uma baita de uma estratégia de conteúdo, uma baita de uma estratégia de comunicação, faz isso acontecer. Na hora que ele chega no seu site, ele não consegue achar as informações, ele não sabe quem contactar. Se ele contacta também, ele não tem resposta, né? As coisas estão ali bagunçadas, fora de contexto, sem o conteúdo adequado, sem uma beleza também estética adequada, porque a gente sabe que tudo isso é importante. Tudo é embalar o produto, né? É forma e conteúdo, a estrutura de SEO. Então, ter um site bom, e aí vou falar algo que muitas vezes o terceiro setor, né? A gente fala assim, né? A gente tem toda uma linguagem própria, mas aqui nós temos que ter, né? Assim, pegar o que é bom de outros setores para trazer para o terceiro setor, para o nosso setor. E é pensar no site de venda da minha causa, venda do meu programa de doação, da minha doação recorrente, né? Então, tem que ser um site que as pessoas vão clicar a qualquer momento e achar como fazer isso. Ou achar uma informação de como se voluntariar, ter informações, ou achar os telefones da organização de maneira fácil, e um telefone que atenda também, que é outra coisa, né? Você coloca um telefone lá que ninguém atende, e aí é um outro problema de comunicação. Então, o website, e a gente pensar em ranqueamento, nem como aparecer nas primeiras posições do Google, vou pegar um exemplo, da educação infantil. Esse trabalho de SEO que ele é constante, ele não é uma coisa que começa num dia e acaba no dia. Ele é de longo prazo. Significa artigos com aquele tema que mostrem para as pessoas que a organização é uma autoridade nisso. Aqui tem várias organizações que são autoridades no que elas fazem. O negócio é transferir isso para o digital, né? Poxa, eu sou autoridade, né, na questão do câncer infantil, eu sou autoridade na questão da educação infantil, sou autoridade na questão de saúde, no meio ambiente. No que eu faço, nós fazemos muito bem, um trabalho extremamente relevante para a terceira idade. Ok, você fala isso para as pessoas conseguem achar isso na rede, na internet. Então, criar essa relevância, essa autoridade, né, são as palavrinhas-chave aí de digital. Todo mundo de marketing digital vai falar de relevância e autoridade. O que é isso no terceiro setor? Mostrar o que nós fazemos quando as pessoas nos procurarem, elas nos acharem. E para isso tem todo um trabalho por trás de infraestrutura, que começa no site, e também na parte de conteúdo de criação desse SEO, né, que é o Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de busca. Ok, até aqui? Depois de tiver algumas perguntas, vocês podem já colocando que a gente vai responder. Mas estou fazendo essa introdução para a gente chegar lá no que nós temos de potencial aqui. Pode passar, Dani. Então, nós dividimos aqui, né, em gestão e produtividade, né, e a parte de marketing, mobilização e captação de recursos. Nós vamos na área muito de operação agora, tá, gente? Que está disponível para a gente. Então, Dani, né, Dani vai bater uma bola com a gente aqui e falar um pouco do que está disponível, Dani, para gestão e produtividade. O que nós temos aí, né, gratuito, para que as organizações possam utilizar aí para melhorar a gestão ou para dar organização para a gestão, para a produtividade, para medir
KPIs, né, medir metas, se elas estão conseguindo chegar nos objetivos que elas querem. O que nós temos aí nessa área? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, é porque eu estou apresentando em um computador e vendo no outro, aí é só para não ficar estranho. Só fecha de um. Deixa um só aberto. Peraí. Fecha o áudio só, Dani. Só para não dar reverberação. Deixei para você já, Dani. Então, mas vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. tá ótimo. Ah, fechou? Tá. De gestão e produtividade, né, a gente tem falado muito com as organizações, quando a gente conversa, que às vezes elas ficam perdidas nas próprias ações, e elas não conseguem se organizar de uma forma assertiva para que elas consigam mensurar e mostrar para o público os seus resultados, né? Eu tenho observado aí, ao longo dessa trajetória, que às vezes, e a gente vê, né, a maioria, que as organizações, às vezes, as pessoas que trabalham lá não estão conseguindo entender os seus próprios resultados e como esse resultado impacta de forma positiva a sociedade ou o público onde ela atua. E existem algumas ferramentas, né, que elas têm acesso gratuito para as organizações sociais, ou são ferramentas subsidiadas, se você quiser utilizá-las num nível mais profundo ou com mais funcionalidades, né? Existe o Trello, eu não sei se alguém aqui já conhece. O Trello, ele tem a ferramenta tanto, por exemplo, na plataforma gratuita, né? E ele é uma ferramenta de gestão de projetos. E aí, você pode fazer gestão de tarefas, você pode fazer gestão de atividades, gestão de projetos num nível mais amplo, né? E aí depende da organização, pensar um planejamento e traduzir ele nas caixinhas. Ele é de muito fácil manipulação para as organizações, né? Se você quiser usar as funcionalidades, que elas são muito avançadas, você entra lá com a sua solicitação, né, de organização social, e o valor do recurso pago a ser investido é menos do que 50% do que seria para uma outra organização, acho que chega a ser 30%. Só do valor que seria para uma outra empresa ou outra pessoa que quiser comprar os serviços, mas vocês podem utilizar essa ferramenta, por exemplo, de forma gratuita, né, até para iniciar, para ver se ela vai se adequar às necessidades que vocês têm de gestão de projeto, né, você cria ali, põe as tarefas, a demanda, faz os comentários, piloto, né, alinha a equipe. Oi? Faz um piloto na reversão gratuita, e se quiser passar para a versão paga, vai ter o benefício, né? E ali você tem uma visualização tipo Kanban também, não é? Aquela que você olha, você consegue ver a gestão de tarefas, gestão das pessoas. Isso. A metodologia Kanban, né, que o professor Leonardo está citando, é quando você coloca, tipo, o que fazer, o que está sendo feito e o que foi finalizado. É uma metodologia mais simples, mas cada organização, ela pode adotar os seus processos lá dentro. Por exemplo, a gente tem clientes que utilizam por projeto. Por exemplo, você tem um projeto de nome, por exemplo, oficina de esportes. E, por exemplo, dentro de oficina de esportes, você tem todo o seu quadro de alinhamentos, por exemplo, montar o projeto pedagógico, executar as tarefas, alinhamento de turma, aulas, e aí vai ser de cada um, né, de cada organização, de acordo com a sua necessidade. Então, a forma de você utilizar é muito fácil, muito simples, e você pode adequar a ferramenta para o seu modelo de gestão. O que eu vejo que é importante é as organizações terem um modelo de gestão, né? Não dá mais para a gente fazer gestão no papel de pão. Eu ainda utilizo, eu amo a agenda de papel, mas porque eu sou extremamente organizada. Então, eu tenho no computador, eu tenho na minha agenda eletrônica, a gente utiliza ferramentas e ainda assim eu anoto na agenda porque eu sou muito visual. Então, cada um tem uma característica, né, de poder se organizar. Mas as organizações, elas precisam de dar esse passo. Não pode, o público externo não pode ficar mais vendo as entidades sociais como organizações amadoras. E a gente precisa de dar esse passo. A gente vê que muitas têm se direcionado, né, até a gente vê aí que alguns processos de certificação, eles impulsionam as entidades no sentido delas se aperfeiçoarem, se profissionalizarem, mas mesmo as que não participam desses processos e não têm talvez o interesse efetivo nisso, elas precisam mostrar
para o seu doador, para o seu patrocinador ou parceiro, que existe uma gestão, existe uma governança, existe uma transparência a respeito do que é realizado e como é realizado, né? Então, o Trello é uma ferramenta, é um exemplo disso, né? Ele é muito simples, tem tutoriais dentro da ferramenta, tem tutoriais no YouTube, você arrasta, é tudo fácil de escrever, não precisa de nenhuma pessoa especialista para poder fazer isso. Existe também o Slack. O Slack é como se fosse uma ferramenta de WhatsApp para empresas, né? Ele também é uma ferramenta subsidiada para o terceiro setor, e lá dentro você cria os grupos de tarefas, e é bacana porque você permite que grupos vejam determinadas atividades ou não, e você consegue comunicar, você consegue deixar mensagens no painel para toda a organização, só para comunicação interna é muito bom, né, Dani? Para comunicação gestão interna de equipes é muito bom. Tem várias empresas privadas que utilizam, que nós já trabalhamos, né, Fundação Getúlio Vargas e outros que utilizam Slack, né, e é uma ferramenta fantástica que está disponível, né? Sim, muitas organizações, elas escolhem essa ferramenta porque elas não querem que, de repente, fique tudo acumulado e tumultuado no próprio celular, né, do colaborador, ou do voluntário, do mobilizador, que às vezes pode ser uma pessoa externa. Dentro do Slack, você consegue também colocar essas pessoas externas para elas interagirem com as atividades sem que isso comprometa, né, a organização ou as comunicações, entendeu? E fica tudo registrado ali. Então, você guarda, você envia documentos, você comunica com os grupos diferentes de trabalho, né? E tem toda essa gestão, esse painel ali, né? E ele é uma ferramenta também conectada com o Trello, por exemplo, se a pessoa quiser, ela está fazendo a gestão do projeto dentro do Trello e está fazendo essas comunicações com a equipe, os avisos, os alinhamentos pela ferramenta do Slack, que é também essa oportunidade que a gente vê aí, né? Hoje a gente aqui também adotou uma nova ferramenta, que depois nós vamos trazer para vocês, que é a ClickUp. Ela também tem versões gratuitas para fazer gestão de projetos, né? Para mensurar os seus resultados. E depois a gente trabalha com essas várias ferramentas na área de marketing, né? Uma delas é, por exemplo, o RD Station. O RD Station, ela é uma ferramenta de disparo de marketing, né, inbound marketing, que a gente chama, e ela tem a versão hoje dela, Lite, que ela está a partir de R$19,90 por mês, que é um preço de orçamento, né, factível, acessível às organizações sociais. Ela te dá um número de funcionalidades e já permite que você programe uma manutenção com o relacionamento, né? Muitas organizações que eu tenho conversado, elas ainda estão com a sua base de leads no Excel. E aí tem que ficar fazendo aqueles disparos manuais de e-mail, que a gente esquece às vezes, que não estão tão bem configurados, não seguem as boas práticas, e isso é penalizado pelo Google, né? Não tem as interfaces. Dani, você está falando, então, você consegue fazer uma gestão de e-mail marketing, né, programando esses e-mails marketing dentro daquela jornada que a gente está falando do doador, a jornada do parceiro, você direcionar para grupos, ter grupos específicos, fazer tipo de conteúdo específico, ativar esse pessoal para campanhas, né, para datas específicas, e de uma maneira muito mais planejada, muito mais organizada. Até o RD também, né, Dani, ele dá para a gente aquela possibilidade de ver métricas, porque tudo no digital é a possibilidade de você medir, não é isso? E aí você vê quem abriu o seu e-mail, quantos leram e clicaram, né? Quem foi para o seu site já tem que fazer um pacote lá que o Marcelo é especialista nisso, né, Marcelo? Que é a parte do Google Analytics, do Tag Manager, e de outras ferramentas que a gente usa também, de mapa de calor e etc., para saber como é que está a performance do website. Mas é para contribuir nessa régua de e-mails que ela é essencial também, né? É porque antes essa ferramenta era muito cara e ela não estava disponível para as entidades do terceiro setor. Como eles vieram aperfeiçoando muito, e a versão Lite hoje ela traz quase todas as funcionalidades para as organizações, e essa funcionalidade mesmo ela vai até uma base de 1000 leads. Então, mesmo as organizações pequenas ou um pouco maiores que tiverem, são 1000 leads ativos, ou seja, pessoas que estão interagindo com o seu conteúdo. É interessante para a organização, para ela criar uma segmentação correta, nutrir os seus doadores ou seus parceiros ou novos entrantes, né, ou mesmo os beneficiários da forma correta. Então, ali você organiza os seus contatos, você consegue planejar
né, o seu relacionamento com os seus diversos públicos. Ali você consegue fazer landing page e formulários para você poder trazer esses novos leads, testar campanhas, né, testar uma nova forma de comunicar com o seu público sem perder essa conexão da estrutura do site que você tem hoje. E eu vejo só como oportunidades, né? São muitos benefícios, traz todas as métricas, como você falou, tanto dos e-mails disparados, quanto quando ela está integrada com o Analytics do seu site, ela vai mostrando os melhores acessos, as páginas que estão ranqueando melhor, oportunidades, ela traz insights. Ali você consegue programar publicações de redes sociais, né? Que antigamente a gente tinha que comprar outras ferramentas para conseguir programar as publicações. Hoje, no gerenciador do Facebook, você consegue, mas você consegue fazer o do Facebook e do Instagram. No RD Station, por exemplo, você consegue fazer do Twitter, do LinkedIn, que não existia nenhuma ferramenta que fazia para o LinkedIn, do Instagram e do Facebook. E horários diferentes, eles em conjunto, são muitas variáveis ali. E aí não corre o risco da pessoa esquecer. Tá. E tem mais algum outro aí? Eu estou preocupado assim, com o tempo, né? Porque são muitas ferramentas. Tem algum outro aí de gestão e produtividade? Esses são os mais. Os outros são mais ligados ao marketing, né? Mobilização de recursos, oportunidades. A Microsoft tem o programa dela para organizações sociais, né? A gente já falou do ClickUp, aí na edição número 2 do e-book que a gente vai atualizar, eles vão entrar a parte também da Microsoft, né, que nós conseguimos agora, a Maíra estava falando para o Estudo BH Futuro, então depois que a gente fizer esse MVP, o teste todo, até, né, tudo funcionando, a gente vai atualizar isso no site, né, no nosso e-book, exatamente. E na parte de marketing, Dani, mobilização e captação de recursos, o que a gente tem aí que a gente pode utilizar? Isso. É muito bacana que a gente pode utilizar, né? O RD, eu dei um exemplo, porque ele faz a interface entre as duas coisas, ao site, tráfego, SEO e as redes sociais. O Canva, hoje, né, ela é uma ferramenta de extremo potencial, tá? Em muito crescimento. Ele já traz os formatos para facilitar, ele traz peças prontas que você só pode mudar cores, colocar sua logomarca, utilizar aquelas ideias, tem imagens, e o mais bacana é que ela é totalmente gratuita para as organizações do terceiro setor no nível Pro. Ali tá, o nível Pro está disponível para as organizações, não tá? O nível Pro. E ali você consegue, tem acesso, né, a todos os recursos. A parte ali, que ali tem toda a parte de layout para tanto materiais impressos, como para materiais online, né? Para post de Instagram, para feed, para stories, para reels, você poder fazer vídeo, tem um banco de imagens enorme, né? Então. Boletim, relatório anual, relatório semestral. Envelope, cartaz, material, né? Cartão virtual, cartão. Então, é uma ferramenta vídeo, gratuita. né? E hoje já faz vídeo, pequenos vídeos para organização, para facilitar. Vídeo para stories, vídeo para feed, né? Que agora a Reels quase a mesma coisa, né? Para formatos de YouTube, isso. Não é isso? Para LinkedIn tem outro tipo, outro tamanho também, né? O tamanho, a pixelagem lá, né? Os pixels são diferentes, né? Isso. Então, você tem, no Canva, você tem toda essa possibilidade, né? Sim, você consegue fazer a gestão também pelas suas campanhas, né? E fica tudo arquivado ali, é como se fosse um drive, onde você fica com todos os materiais armazenados. O Canva Pro, se eu não me engano, você consegue, pelo menos o pago, você consegue colocar uma equipe de até 5 pessoas. Para organizações sociais, eu não sei, mas deve ser por aí também, né? Consegue, professor. O pago é a mesma coisa. O para organizações gratuito, ele é igual ao pago. Então 5 pessoas na equipe, não quer dizer que você não possa compartilhar o que você fez com outras pessoas de fora, né? E o que mais que nós temos ali no Canva? E tem organizações que usam um único e-mail, né? Que às vezes as equipes não são muito extensas, a maioria, então às vezes 2, 3 pessoas utilizam o mesmo acesso. Né? E o que mais além do Canva, Dani? A gente tem aí ferramentas gratuitas de edição de vídeo, né? O CapCut hoje é uma ferramenta que está em alta, que é fácil, porque você monta com as fotos, faz tudo, insere música pelo celular, de forma muito prática, né? Como se diz, está ali, precisa de soltar um projeto, de mostrar uma ação que está sendo feita de forma imediata. Eu não tenho um editor de vídeo, que a gente vê que é muito desafiador para as organizações.
Não, você faz ali manual mesmo, se você tiver um bom celular, já resolve, né? E ele aprimora a qualidade das fotos, ele põe na versão, você pode escolher várias versões e ele te dá as opções para você fazer vídeos para as redes sociais. E que também você pode salvar em formato, se você quiser usar no seu site ou no seu canal do YouTube. Nós temos o YouTube hoje para organizações sociais, ele é um recurso bem recente. O YouTube Ads? Ele é para anúncio? Ele é para anúncio e ele é para soltar campanha. Antes, o YouTube não abria esse recurso para o Brasil. Então, esse recurso no Brasil é recente, ele tem uns 2 meses, que é a organização que ela já foi aprovada na TechSoup. Ela tem um canal, ela consegue pôr banners, mini banners, são as imagens, ou pequenos anúncios, que eles têm o LinkedIn, que você pode colocar, o link que você coloca o link das suas campanhas de doação, da sua página de doação, a chamada que leva para fora. Porque geralmente os cards do YouTube, ele joga para dentro do próprio YouTube. Nesse caso das organizações, ele abre essa oportunidade para jogar para fora. Ou também pode jogar no seu canal do YouTube, se lá for um canal de aquisição necessário, se tiver produção de vídeo, produção que pode filmar seus ativos, você pode filmar hoje, né, com um bom celular, fazer um vídeo bacana para um canal de YouTube, né? Ou mesmo uma série de webinars mostrando suas oficinas, seu trabalho, seu atendimento, campanhas de doação, utilizando o YouTube, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Segundo o canal aí de pesquisa depois do Google, né? O segundo, né? O como fazer, né? Como isso funciona, tal. Todo mundo procura o YouTube, né? Isso mesmo. Né? Tem o YouTube, a gente tem aí hoje uma ferramenta nova que é o Spotify, né? E as pessoas falam assim, não, mas como que faz, né, para captar no Spotify? Ferramenta nova que você fala é a parte para non-profit, né? Para não lucrativo, né? Porque... Não, é uma ação específica para captação de recursos, né? No Spotify, né? No Spotify. Ele abriu primeiro para os artistas durante a pandemia e depois ele abriu para que organizações possam captar via esses artistas. Então, por exemplo, se você tem igual, né, a instituição que conversou conosco, tem lá um contato forte, né? Não precisa ser a Anitta, outra pessoa. No caso delas é a Anitta, né? Mas tudo bem. Que tem um canal no Spotify, aquele artista, ele abre um card para sua organização, que vai abrir durante os conteúdos musicais dele, que vão mostrar para as pessoas a sua causa e abre a oportunidade delas doarem ali. E aí ele cadastra a conta da instituição direto e o recurso já vai para a instituição. Entendi. Então, por assim, exemplo, é bem fácil. Você está falando que, por exemplo, né, a gente tem lá o Jantar da Baleia, né, e outros eventos, assim, por exemplo. Você tem o Jota Quest ou o Skank, que já cansado de fazer, né, shows lá e ele vai e coloca falando tanto do jantar ou para as pessoas acessarem o site para poder fazer doação. Ele pode cadastrar tanto o evento, e aí todo o público dele vai ser informado do evento, em parceria com essa instituição, ou seja, ele fortalece a própria imagem e aumenta a visibilidade da instituição, e ele coloca dentro do canal dele, porque, assim, os direitos autorais de imagem e fonográficos do artista vão para ele. Só que ele vai mostrar para todo o público dele que aquelas pessoas podem aderir a uma causa e fazer uma doação. Entendi. Vai para contas separadas, não tem problema. Isso não impacta de forma negativa o artista e ele impulsiona uma causa social. Ao mesmo tempo, usando o Spotify, que é uma das redes de streaming aí fortíssima, né? Super. O podcast está em alta, apesar que o podcast migrou mais para o YouTube, né? E o pessoal da saída em áudio depois. O podcast virou algo de vídeo, né? Então, mas fortíssimo. O que mais, além do Spotify aí? Temos aí o Canva, o Spotify, o YouTube. YouTube Ads, Temos todas as plataformas, todas as ferramentas do Google, né? Que a gente trabalha aí, o Google Workspace, que na verdade ela está um pouco ligada à gestão e produtividade, que as organizações sociais acessam gratuitamente, né? Para as empresas ela é paga, e que aí vem com todas as funcionalidades, o Drive, o Meet, igual a gente está usando, onde a pessoa pode gravar as reuniões, criar inúmeras contas, antes eram até 20 contas, né? Ter 30 GB dentro dos drives disponível, ela consegue fazer uma gestão de agendas e de documentos alinhada. Aí consegue conectar com as ferramentas de marketing, né? E redes sociais também. O Analytics, que ele é muito importante, não só como uma ferramenta de gestão e produtividade, como de marketing. Porque para a gente entender se as campanhas estão indo bem, a gente precisa de olhar para o Analytics, né? A gente precisa de ver o que o Google está mostrando para a gente em relação aos nossos conteúdos e oportunidades. Ou seja, às vezes um conteúdo que a gente está achando que é muito bom,
O Google vai falar assim, ó, o público não está muito interessado nisso, mas o público está interessado em outra coisa. Em outro tipo Ele de inclusive, te ajuda também a saber o que está performando melhor para você dar mais visibilidade para aquilo. Por exemplo, a gente já teve casos, por exemplo, de posts que a gente reeditou, o blog post, que a gente reeditou, fazendo alguma adequação, porque ele performava muito, né? Então, isso é importante também para conhecer o que está... Por exemplo, eu lembro Marcelo, trazendo o Marcelo para a conversa também, que a gente fazendo um trabalho para um cliente, a gente percebeu que tinha um post falando sobre determinado tema, e agora vamos lembrar qual tema que também seria demais, já na minha idade, lembrar disso, né? Mas era um tema e performava muito, e aí o Marcelo falou comigo, poxa, tá tendo muito acesso, não tem nenhum botão aqui de doação, não tem nenhum botão aqui de captação de recursos que vai levar para a página de doação, ou um Saiba Mais, ou um WhatsApp, e a gente começou, né, Marcelo, a fazer isso, e Marcelo é especialista em Google também, nessa parte toda de Google Ads, né? A gente podia até falar um pouquinho aí do Google Ads Grants para a gente, do trabalho que é feito com o Google Ads Grants, etc. Se quiser passar um pouquinho a página aí, Dani. Então, você quer que a gente pode falar do Grants de uma vez já, então? Vamos falando, porque já são 2h46, né? E nós estamos, assim, se for o caso, depois a gente marca um outro encontro, se o pessoal gostar e quiser continuar a conversa, né? Eu queria aproveitar o gancho que vocês deram aí, né? A Dani falou de tanta ferramenta gratuita, né? A gente está falando de tanta gratuidade que está disponível, mas tem algumas que não, e não adianta fugir, né? Então vou abordar aqui o que não adianta. Tem algumas coisas que não estão gratuitas para você usar, então não é realmente a ferramenta. Tem muita ferramenta para, por exemplo, desenvolver um site que tem um blog eficiente, com SEO bem setado, né? Você vai depender, muitas vezes, de uma equipe, você tem que dar a sorte de ter voluntários especialistas nessa área para poder resolver isso de forma gratuita ou voluntária, né? Ou empresa, né? Ou a empresa. Então, eu já tive experiência de trabalhar com muita instituição sem fins lucrativos, instituição de defesa dos animais, de educação, né, de cuidado com menores e tal. E em todas eu tenho experiência de ter que reestruturar o processo do site, porque ele era a ponta final da comunicação, a ponta final dessa jornada, e ele não funcionava. Então, ele não trazia, não engajava os visitantes com a instituição. E aí não adianta, não funciona, você jogou o resto do processo praticamente todo fora, né? Então, essa questão do marketing de conteúdo, de você ter o conteúdo bem feito, bem setado e ajustado no site, é essencial para que o site tenha presença no Google, né? Então, aqui já entrando na questão do Grants, né? Então, o que acontece? Você tem duas formas de estar presente no Google, né? E o Google é praticamente dono da internet. Essa que é a verdade, né? Então, se você quer aparecer para uma pessoa que esteja procurando o seu conteúdo, ele é praticamente ele é o dono disso, né? Tem rede social? Tem, mas o tipo de contato que você vai fazer em rede social ele é diferente do Google. O Google, a pessoa procura pelo que ela quer. Então, essa pessoa que vai chegar em você, ela está interessada. A rede social é aquela coisa, você vai postar, vai procurar seu público, você vai segmentar, então, através ativo, né? Isso. Então, através de preferência, vai acabar atingindo o público também. É válido, você tem que estar presente nele. E, mas Marcelo, e é legal falar que as plataformas estão cada vez mais distribuindo menos conteúdo, né? Porque é o interesse delas que você pague pelo conteúdo. Então, o seu alcance é muito menor. E o Google é quem já está procurando, já está, como você disse, a sua causa, né, o seu objetivo aí, etc. Exato. Porque já foi o tempo onde eu tinha 10 mil seguidores no Facebook ou no Instagram, e quando eu publicava, boa parte dessas pessoas via minha publicação. Isso já acabou tem um bom tempo. Então, 10 mil hoje, você faz uma publicação, se chegar em 50, 100, de forma orgânica, é muito. Então, o Zuckerberg, ele quer o dele. Eles viram, mataram isso, e você hoje tem que impulsionar isso lá dentro se você quer chegar num público novo, e você tem que fidelizar o público que você já tem,
com esse conteúdo que precisa ser criado, né? Para cada público tem um tipo de conteúdo específico para ser criado. Na questão do Google, então, é onde a pessoa ela vai procurar, ela tá querendo, parte dela, a ação de chegar em alguém, chegar num site, chegar numa instituição. Então, esse tipo de contato é um contato diferente, ele é mais quente, para a gente usar um termo assim do mercado, né? Ele já está mais dentro do que a gente está querendo, é mais fácil ele engajar. E você tem duas formas de aparecer ali. Ou você vai aparecer da forma orgânica, que é isso que o Léo chamou de SEO, né? Search Engine Optimized, ou seja, o Google vai entender que você tem relevância, que o seu site ele tem um conteúdo que é rico para quem está procurando aquelas palavras que constam no seu site, e você aparece ali praticamente na primeira página ou nada. A primeira página responde por quase 70%, 80% dos cliques busca, de quem está procurando, né? Então, assim, você tem que aparecer ou no SEO, que é no resultado de busca, na primeira página, basicamente, ou nos anúncios, que são aqueles que aparecem no alto da página, né? Então, são os anúncios. Eu procurei ali para o curso de marketing digital, né? Então, vai aparecer os resultados de quem o Google entendeu que é relevante para isso, e em cima aparecem os anúncios. E hoje ali, o que acontece? Com a pandemia, deu uma bela inflacionada nisso. Antigamente, você conseguia ter resultado muito bom pagando R$1 por clique, ou até menos de R$1 por clique. Mas hoje, dependendo, você paga R$8, R$9 por clique. Então, quando você busca alguma coisa, né, todo mundo já buscou por tênis online e apareceu anúncio do Netshoes. Então, ele está pagando ali um valor, cada clique aqui que você bate ali, está debitando na conta dele. Então, é interessante para quem não tem presença de SEO, que para quem não está ranqueado organicamente na primeira página, é importantíssimo. Eu digo assim para todo mundo, você não pode ficar fora. Não existe possibilidade de você ficar fora. Ou você está ali organicamente, ou você tem que ter a sua campanha de Google Ads, né, que é o que faz os anúncios aparecerem ali em cima. Mas, para o terceiro setor, existe a possibilidade do Grants. Então, o que é o Grants? Ele te dá $10 mil por mês de orçamento para você aparecer no resultado de busca. Marcelo? Sim. Quantas empresas privadas você conhece que gastam $10 mil por mês em anúncio de Google? Cara, $10 mil vai dar R$55 mil. Só né? em Google? Só de Google. Eu fiz campanha assim, para dois clientes durante muito pouco tempo que investiram esse tanto. Muito pouco. Essa pergunta é exatamente para mostrar o tamanho do benefício, né? Exato. O tamanho do benefício. Isso aí puxa, sensacional isso, né? Sensacional. E você pensar o seguinte, por exemplo, se a gente quiser comprar aqui, então, eu acho que assim, para o meu, aquela questão, vai entrar a questão do planejamento, quem que é meu público-alvo, é esse pessoal que eu quero, que eu estou procurando, eu posso fazer campanha para doadores, eu posso fazer campanha para empresas parceiras, eu posso fazer campanha para voluntários, eu estou precisando de angariar voluntários. Então, eu posso escolher várias campanhas, vários planejamentos que eu tenho para beneficiar a instituição, faço uma campanha para cada uma delas vai ter as palavras importantes ali, que é para a gente buscar, né? Por exemplo, a gente tem um cliente aí que ele está buscando candidatos à vaga de estágio em empresas de ponta. É uma organização social, né? Uma organização social. Nós estamos tendo a Bold, lá de São Paulo. Olha para você ver que interessante, só porque o Marcelo falou, eu estava com esse pensamento também, com esse projeto na cabeça. Porque eles têm o recurso, eles conseguiram parcerias com empresas, eles não estão conseguindo candidatos para poder fazer o projeto. Exato. E olha o que eles estão oferecendo. Uma bolsa a bolsa de estudo deles, na verdade, é uma bolsa eles vão qualificar o estagiário ou o candidato a estágio, vão preparar ele para empresas top. Não é empresa mais ou menos, não. São startups altamente desejadas para a pessoa criar uma carreira, né? Então, é uma coisa para todo mundo querer. E o que a gente aconteceu? Eles tinham grants, e o grants deles muito mal setado. Então, por quê? Porque eles definiram ali palavras-chave que eles analisaram que ia trazer esses candidatos, que iam trazer, que ia dar visibilidade para a empresa, e dava muito acesso, porque você tem muita verba, né? $10 mil, você fica praticamente dono do termo que você escolher ali, né? Desde que o seu site
tenha um conteúdo de acordo com aquela palavra que você comprou. Né? Por quê, Marcelo? Por quê? Porque o Google ele funciona assim, olha, se eu quero ali que a palavra estágio que apareça o meu anúncio, o que ele faz? Quando eu compro a palavra, ele vai fazer uma análise do meu link final. Eu estou comprando a palavra estágio, qual é o link que vai receber esse clique? Então, ele analisa o conteúdo da página e ele faz uma análise de SEO, entre outras coisas, e ele vê se o seu conteúdo é rico para aquilo ou não, e ele te dá uma nota para isso. Para evitar picaretagem, inclusive, de gente comprar palavra-chave que não tem nada a ver com a organização. Exato. Né? Isso aí, assim, que eles chamam lá do rank page, né, Marcelo? Uma empresa privada, o seu rank page, ou se você tem um conteúdo que o Google entende que você é uma autoridade naquilo, o seu custo de palavra-chave diminui, né? Porque ele multiplica o lance pelo seu rank page. Né? E o rank page não deixa de existir nas organizações sociais. Né? Você ser bem setado, ter um SEO, ser bem ranqueado, seu conjunto de palavras-chave está de acordo com o anúncio que você faz. Né? Então você tem que ter essa coerência. Né? Ele chama de. Ele vai mudar de nome, né? Ele vai te dar uma nota, mas é a mesma coisa no final, né? Então, o site tem que ser rico em termos de conteúdo para você ter uma boa nota daquela palavra que você está comprando. Então, você vai aparecer mais vezes. Para se ter uma ideia, né? Então, a gente está falando aqui de uma verba de $10 mil. Quando você faz campanha para o cliente que tem uma verba limitada, então, o trabalho é um trabalho suado para você adequar a página, né, para você pagar o mínimo possível. Porque se ele te der uma nota baixa, então, em vez de você pagar R$1 no clique, eu vou pagar 4. E a verba do cliente, que era 5 mil, vira 1.000 e pouco. Então, né, é esse o caso. E diminui 4 vezes o tráfego e aquela coisa toda. Então, a questão do site bem preparado é essencial. E você desenvolver essas campanhas, essas palavras para cada campanha, você consegue segmentar o que você vai trazer, e esse resultado é um resultado que o Google também vai mensurar, porque ele tem uma taxa lá, ele tem um índice que ele chama CTR, que é a relação entre cliques por cada vez que o anúncio aparece. Então, qual que é a regra? A regra básica para você manter uma campanha de grants é que você tem que ter pelo menos 5% de CTR. Ou seja, de cada 20 vezes que aparece o meu anúncio, pelo menos um clique eu tenho que ter. Né? E não é fácil. Então, parece 5%, parece que 5% é pouco, 5% e tal. Quer dizer, o Google te dá o benefício de $10 mil, mas ele fala para você assim, faz bem feito. Se você não fizer bem feito, eu vou cortar seu benefício. Vai cortar. Esse presente é um presente assim, com se, né, te dou $10 mil por mês, que por ano são $120 mil em anúncio. É dinheiro para Dedéu, né? É dinheiro demais, em anúncio. E às vezes a gente fica pensando assim, as organizações sociais estão ali, né? A gente fica suando para fazer uma comunicação, fazer um anúncio, fazer chegar e não usa, né? O que tem, né? Exato. Então, ou seja, a conclusão é o seguinte, se o site for bem preparado, ele tiver a estrutura e a sua nota for boa, você praticamente fica dono do termo que você comprou. Esse o caso. Então, você vai aparecer em primeiro lugar sempre, na busca do Google. E o legal, Google. né, Marcelo, não é você, por exemplo, pessoal, como a gente fala, uma busca direta, né? Eu coloquei lá, Fundação Gorsex, aparece Fundação Gorsex. Você está ranqueando o seu próprio nome. Mas o legal é você pegar aquilo que você trabalha, aparecer lá, né? Sei lá, cursos para introdução ao mundo do mercado de trabalho, tal. E aí aparece sua organização como uma autoridade naquele assunto, né? Esse que é o ranqueamento legal, esse que é o ranqueamento rico, né? Que faz com que vire a chave aí, essa parte de doação, né? Melhores organizações para se doar. Exato. Onde doar, onde fazer doação, onde contribuir. Melhores organizações para se voluntariar. Isso. Faz as 7 melhores organizações sociais que trabalham com o meio ambiente. Isso. Então, assim, cada um na sua, né? Cada um com o seu planejamento, com o seu nicho, com o seu público a ser atendido.
E dentro disso, aí entra a questão do planejamento da LC4, que a gente vai aqui depois falar sobre isso, né? Acho que pode passar, inclusive, viu, Dani, para frente, porque aqui, Vamos né, lá. Marcelo, tem algumas... Volta um pouquinho, Dani, só volta um pouquinho. Algumas coisas que a gente pode utilizar o Google Grants, né, Marcelo? Para aumentar a visibilidade, para impulsionar a campanha. Por exemplo, tem uma campanha, inclusive, de telemarketing ativo, ela pode né, ela trabalhar junto, ou campanha em rádio, também conseguir uma doação, espaço em rádio, junto com os anúncios, uma comunicação integrada, sistêmica, um ativando o outro, né? Nos Estados Unidos, eles têm até mais funcionalidades que no Brasil, inclusive com anúncio de TV responsivo, né? No Brasil, isso ainda acho que não está tão caminhando para e passo, né? Aqui, lá faz primeiro, depois aqui acompanha, né? Mas pode passar, Dani? Mas nós vamos atrasar os minutinhos, problema aí, Júlia? Atrasar os minutinhos? Não? E aí, Marcelo? E aí, como é que funciona aí o Grants? Então, aí vai passar por aquela questão toda aqui, o Grants, você tem que fazer existe um processo todo de defesa que você tem que fazer da instituição e por que você está pleiteando essa verba aí de 120 mil dólares por ano. Então, não é biscoito, não é só preencher um formulário, eles fazem uma análise criteriosa, né? Então, esse processo todo que a LC4 faz, então está assumindo isso no projeto, né? E às vezes a organização mesmo já fez, né? Alguém já tem, né? Esse tem. caso que a gente deu da Bold, eles já tinham. O que estava sendo mal feito lá, que não estava dando resultado, era como foi resolvida a questão, foi planejada. A campanha mesmo. A campanha, as campanhas, né? As campanhas. Dentro do Google. Então é isso. Então existe o processo de se fazer, solicitar, né, essa verba para o Google, e depois que eles fornecem, eles vão passar a mensurar um tanto de coisa, né, que é essa questão do CTR que eu falei, a qualidade do site, aquilo tudo. Então tem o planejamento, então entra a questão do planejamento, do que você quer, o que eu quero, né? A gente falou aqui de persona, de objetivo de campanha, objetivo de marca, de branding, né? Então isso vai atender o seu planejamento para você criar suas campanhas. Então, esse planejamento é que vai ver se você vai trazer o resultado ou não. E muitas vezes a gente, né, assim, o pessoal tem uma ideia, tem os objetivos, mas não sabe como transformar isso em digital, em marketing digital, né, Marcelo? E aí nós ajudamos também, né? Acaba virando uma consultoria mais ampla, né, de digital, né? É uma consultoria, na verdade, né? Tem gente que erra nessa questão do planejamento, inclusive, né? E, em alguns casos, você tem que saber do planejamento estratégico da empresa. Então, você precisa saber o que a empresa quer, né, a gente está falando de instituições aqui de terceiro setor, mas o que vocês querem a curto, médio e longo prazo? Então, é preciso saber isso para saber, olha, isso que vocês me falaram é uma coisa, mas o planejamento da campanha é outro. Onde é que está contemplado aqui dentro desse planejamento? Aí que o pessoal, realmente, tal, é bem assim. Então, essa consultoria, ela serve para ajudar, você pensa várias cabeças, né, a nossa expertise é essa, mas acaba alinhando também com o planejamento estratégico. E aí esse planejamento vai guiar a criação do passo 3 ali, que são as campanhas, que aí sim você vai fazer a campanha para atender aquele aspecto específico de cada item do planejamento. E daí a gente passa a monitorar a performance. Uma questão que a gente falou aqui muito importante a gente fala de palavras-chave, né, termos que a gente vai comprar, que a gente quer ranquear, mas tem as palavras-chave negativas. Então, são aquelas que parece que é, mas não é. Então, a pessoa, você compra lá curso de marketing digital ou curso de formação de jovens aprendizes, né? E vai aparecer curso de Senai, começa a aparecer resultado do seu concorrente, ou de alguma coisa que não tem nada a ver. E então, a gente precisa ter um planejamento também do que eu não quero. Porque senão minha nota cai, meu índice cai, e daqui a pouco o Google vai lá e corta seu Google Grants, você vai ter que dar uma trabalheira danada, refazer também, já temos experiência com isso também, você tem que refazer a conta, e aí os caras, eles vão ligar para você, vão conversar, e aí o negócio é pior, né? Para conseguir a conta de volta é muito pior do que conseguir a primeira vez. Então, essas campanhas de monitoramento são, é o que a gente fala, ideal é que você amadureça depois das campanhas, sete as palavras-chave negativas e passe ali a entrar numa velocidade de cruzeiro para aquilo vai dar no retorno e você vai corrigindo as rotas ali e atendendo novas necessidades aí do que vai aparecendo ao longo da vida da instituição, né? Aí, acho que pode passar, né, Dani? Estamos chegando no final. E aí, gente, já foi mandado no grupo de associados, né?
nós temos esse projeto do Google Grants, que ele teve esse objetivo de ser, assim, de baixo custo, né? A ideia nossa é que ele fosse um valor inferior ao valor de um estagiário, meio horário, que ele pudesse ser acessível, que a gente pudesse conseguir esses benefícios para as organizações sociais e, mais do que conseguir, gerir isso de uma forma excelente, que pudesse dar resultado, pudesse levar a organização a ter mais um mecanismo aí de sustentabilidade, de conseguir mais doações, dar visibilidade para a sua causa, enfim, utilizar esses recursos que estão aí disponíveis, né? Então, esse foi nossa parceria aí com a Fundamig. E, claro, para quem é associado também e entrar, nós estamos esperando juntar, já temos hoje, algumas organizações já entraram no programa. Nós que juntar um número maior, nós vamos fazer lives para falar de marketing digital, como a de hoje, mais específicas, e aí de forma, né, para esse grupo que vai participar do projeto. Então, esse é o programa, tem né, pode passar, Dani. Acho que tem o site, né, o grants.com.br. Então, a organização, né, LC4, tem vários especialistas, né, Marcelo é um deles, Dani e outros que estão trabalhando nesses projetos, né, especialistas em marketing digital, especialistas em Google, especificamente em Google Ads também. Então, é um projeto que a gente está muito empenhado, porque a gente acredita que ele pode ser transformador e ajudar muitas organizações a mostrar o impacto, a mostrar tudo que elas podem fazer. E acho que a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, se tiver algum tipo de pergunta. O tempo é meio curto, né, gente? E a gente tem um e-book também, né, Dani? Isso, eu acho que era importante, né, até falar para as organizações que esse serviço da LC4, ele não conflita com as estruturas que as organizações têm hoje, né? Às vezes a organização tem uma pessoa, ou tem uma equipe interna, ou tem uma outra empresa terceira que atende ela em outras atividades da área de comunicação e marketing, e isso, uma coisa não impacta a outra. Eu acho que o bacana, né, que a LC4 entendeu e a forma da gente trabalhar é que a gente trabalha de forma coletiva com os nossos parceiros, com os nossos clientes, para alcançar os resultados. Então, esse serviço não conflita com outros, né, que outros fornecedores ou a própria equipe interna da organização possa estar usufruindo. E como o Marcelo falou, acaba que o Grants, ele é uma consultoria orientadora das outras estratégias da organização, porque quando a gente faz as análises, os estudos, utilizando a metodologia específica da LC4, a gente consegue propor para a organização as estratégias onde ela pode promover melhorias. Olha, o seu site aqui, a gente recomenda isso. Você quer fazer essa campanha? Vamos trabalhar isso aqui em paralelo com, ou de uma forma onde vocês vão poder ranquear melhor, ou vamos abrir um novo mercado, de que forma a gente pode trabalhar um novo mercado, ou como alguns que a gente já, né, conversou algumas vezes. Às vezes o que a pessoa falava para a gente que ela fazia não era o que estava traduzido no site dela. Então, a gente consegue mostrar isso com o diagnóstico digital também, que é uma metodologia da LC4, que a gente mostra para a organização como ela está posicionada no digital, quais são as oportunidades a partir da análise de bench, de forças e fraquezas, né? Então, tudo isso vem junto, né? Faz parte da missão social da LC4, né? É uma colaboração extra que a gente faz junto com esse serviço, porque faz parte dessa estratégia, né? E que aí também nós vamos disponibilizar, né, para as organizações que participaram aqui, o e-book, que tudo isso que a gente falou está de uma forma mais detalhada e explicada sobre cada ferramenta, cada benefício e gratuidade, explicando o que é, com os links de acesso, os caminhos, as vantagens, o porquê ter, como ter. Então, isso veio tudo detalhado, porque num webinar é mais difícil você entrar em todos esses detalhes, mas a gente queria contemplar, né, as organizações com esse material rico aí, e o link também, né, desse webinar, se a pessoa quiser ouvir, quiser mandar para outra pessoa depois, se ela ou não pôde assistir tudo e precisar acessar o conteúdo novamente, vai estar disponível. Ah, tá. E tem até uma pergunta aqui do Kaique, né? O Kaique Pina, falou que a organização onde ele trabalha foi aprovado no Grants, porém na hora da ativação ele não deixa. Já fiz algumas alterações na estrutura do site, mas mesmo assim ele não deixa, não consigo resolver isso. Pois entra em contato aí, o Kaique, com
a gente aí pelo WhatsApp, tem no site, né? Que a gente, o que eu te recomendo, assim, não dá para te falar o que é, porque é uma questão técnica. Isso aí nós vamos precisar, realmente, você entrar no programa para a gente poder fazer uma análise e conseguir fazer isso rodar. Você já foi aprovado no Grants? Ótimo, uma parte já está feita. Agora, fazer rodar é com a gente. Fazer acontecer com a gente. Legal, né, Léo, que a gente teve até um exemplo esses dias recentes, né, Kaique, que o Google exige as boas práticas de governança, boas práticas de transparência, de usabilidade do seu site, de tráfego no seu site, né? Então, às vezes, ele está barrando alguma configuração técnica e por isso ele não está aceitando, ou do domínio, da forma como ele foi aprovado e como ele está exposto. Então, tudo isso são itens, né, que a gente brinca, né? Não basta também ser só especialista de Google, tem que ser especialista de Google AdGrants para poder acessar esse serviço da forma correta e não comprometer o benefício da organização. Aí você conversa com a gente, que a gente faz uma análise, né, para ver onde que está sendo barrada essa oportunidade. No site do Grants, explica com muito detalhe, se é fácil de gerenciar, o que o Google olha, como é que o trabalho é feito, né? Para que pode ser utilizado o benefício. Então, no www.grants.com.br tem todas as informações. Se vocês podem entrar em contato, né, tanto com a Fundamig, que a Júlia passa para a gente o contato de vocês, e a gente entra em contato. Vocês podem acessar o site, ler, conhecer o projeto, e lá também tem um formulário, que vocês entram em contato com a gente, tem o WhatsApp, tem o formulário que chega para a gente a informação. Então, nós estamos à disposição para ajudar, para conversar, para ver como vocês podem utilizar esse benefício aí em prol da organização de vocês, né? Tem mais alguma pergunta? Não, a Júlia falou que não. Acho que não, né? Lança na cabeça. E aí também, né, a gente se coloca aqui à disposição das organizações, porque a LC4 tem feito trabalho para entidades sociais, para além do Google AdGrants, naquilo que vocês precisarem, né? A gente tem valores diferenciados do que a gente pratica no mercado comum para o terceiro setor. Então, às vezes, precisa de um serviço específico, ou precisa de um projeto, né, de curto prazo. A gente pode conversar, a gente pode analisar as oportunidades, as condições. Então, na verdade, a gente quis trazer isso, né, esse conteúdo, essa oportunidade, abrir esse relacionamento, né, para que vocês possam nos acionar, para que vocês entendam que a LC4, assim como a Fundamig, é uma instituição parceira mesmo do terceiro setor, que a gente está aqui com o propósito de fortalecer o terceiro setor naquilo que é a nossa expertise, o nosso talento, naquilo que também está no nosso DNA social, né, na nossa história, na nossa trajetória de muitos anos aí, o professor Leonardo, eu, a Maíra, tantas pessoas, né, que estamos aqui reunidos, a gente tem uma trajetória longa nessa área, e no que a gente puder contribuir, vocês têm o nosso contato, podem chamar. Eu acho que o pessoal está até em dúvida aqui, né, estou vendo aqui as perguntas. O Grants by LC4, www.grantsby.com.br, é um projeto subsidiado pela LC4 para as organizações sociais. Nós temos lá a LC4, que é uma empresa que trabalha para o mercado, para empresas privadas, grandes, pequenas, médias, empresas de vários setores, auditoria, consultoria, educação executiva, e-commerce, a gente tem o nosso trabalho. E o Grants by LC4 é o nosso projeto, o nosso braço social subsidiado para as organizações sociais. Estamos conversando, além da Fundamig, a gente está conversando com a Unesco, com outras instituições, estamos abrindo isso em nível nacional, é o projeto que a gente colocou com muito coração nele e que a gente acha que pode ajudar muito a transformar, né, o marketing das organizações, consequentemente a sustentabilidade das organizações, né, contribuir com a sustentabilidade. Então, nesse site, no grants.com.br, vocês entram em contato com a LC4, por ele. Ao entrar no site, preencher ali, né, as informações, elas vão chegar em algum membro da equipe, né, ali em cima está até a Érica Gomes, ela entra em contato aqui na telinha, né, aqui no canto direito superior, e ou a Érica ou outro membro da equipe vai entrar em contato rapidamente para que a gente possa marcar uma reunião e conversar, tirar as dúvidas, e quem quiser entrar no projeto, exemplo de outras organizações que estão entrando
Está muito bacana, porque a gente está tendo um volume legal de organizações interessadas entrando no projeto. Vai ser um prazer conversar com todo mundo, né? E fazer com que vocês possam cumprir a missão de vocês, que é tão bonita, né, da melhor forma. O nosso trabalho aqui é ser meio para isso. Então, vocês ficam à vontade. Oi, Júlia. E tem benefício, né, para quem é associado à Fundamig, tem condições especiais para as nossas associadas, e aquelas organizações que não são associadas também podem participar, né, e a gente pode conversar também para adesão ao Fundamig dessas organizações, para participar também de outras lives formativas e eventos, etc. Eu deixei o meu e-mail aqui também, né, o julia@fundamig.org.br. Qualquer dúvida também pode acionar a gente coloca também vocês em contato com o pessoal da LC4, e para outras demandas também relativas ao fortalecimento do terceiro setor, a gente está à disposição. Isso aí. Ô, Júlia, então acho que é só agradecer a você, a Dani, a Marcela, e mais do que para a gente foi um prazer estar com todo mundo aqui. Poxa, deu uma turma boa, a gente viu ali 80 pessoas participando aí, e que bom, espero que possa ser útil. O e-book está bem rico, vocês vão ver. O e-book está todo com os links para acessar, então, desde a agenda, né, desde o índice e o e-book todo, eu espero que vocês gostem. Já estamos revisando, nós descobrimos outras gratuidades legais aí para a gente colocar. E espero fazer outros encontros, né, que a gente possa conversar sobre esses desafios de sustentabilidade, marketing digital, que é o nosso core business da LC4, né, e juntando isso com a nossa atividade do terceiro setor, a nossa trajetória no terceiro setor, a gente fazer uma sinergia aí para ajudar, né, e formar esse grupo. A Fundamig tem um papel fundamental aí no terceiro setor mineiro e brasileiro, né, de ser uma federação de fundações e associações das mais ricas, né, que tem o maior número de associados e que procura sempre estar aí no que é mais moderno, né, inovador aí para o terceiro setor, trazendo muita novidade. Obrigado, viu, Júlia, por tudo. Obrigado a todo mundo que está participando. E estão à disposição para os contatos de vocês. Professor, o pessoal está perguntando do e-book. A gente já enviou, mas a gente reenvia. Ele foi tanto por e-mail quanto pelos grupos da Fundamig. Pode entrar em contato com a gente. Quem não recebeu, a gente manda de novo. Isso. Não, tem um e-book diferente que a gente fez depois, Júlia. Eu vou mandar também para vocês. Ah, legal. Legal. Que foi específico que a gente fez cada benefício, com cada link, com cada passo a passo. Aí, mesmo que às vezes a pessoa entrou com o link e ela não fez cadastro na LP, a gente vai enviar para você também, para você poder mandar para eles. Legal. Isso. Combinado. O e-book tá bem bacana, bem rico. Vocês vão gostar. Que bom. Tá? Então é isso, né, gente? Então. Obrigada a todos. Obrigada, professor Marcelo. Ótima tarde. Ótima tarde. Abraço. Tchau, Maíra. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Marcelo. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Muito bom. Parabéns. Acho que agora já pode tirar.